Manda um cafezinho com pão de queijo aí, professor. Oh! Alô, Mauro, para comer o franguinho da Marisa, é o melhor frango do Brasil. É o franguinho caipira que ela faz. Antônio Nazareno, tudo bem, Nazareno? Tá bom, professor? Tudo certinho? Tudo certinho. Bem. Ô, Nery. Oi. E aí, Marisa, tá bem? Tudo ok? Tudo bem. E a Sônia, tá boa? Também, tá ótimo, graças a Deus. A sua vinda a Brasília, que você me falou uns 15 dias atrás, ficou confirmado ou não? Mais ou menos. Tá. Eu vou ter que dar uma fugidazinha aí ao México semana que vem, mas eu vou e volto 2 dias, eu estou de volta. E eu estou precisando de ir aí, sim. Hoje quase que eu fui aí. Ok. Ô, Paulo, o negócio dos mineralizadores, essa semana você vai a Uberlândia, né? Vou, inclusive, o diretor de mineração e recursos minerais e o presidente também vai. Ah, que bom. É. Depois, sobre esse assunto aí, depois eu preciso conversar com você. Eu também preciso conversar com você, que estou pedindo, tem umas solicitações aí. Estão me apertando. Tá bem. Se você quiser, manda por escrito para o que a gente já vai processando aqui, enquanto conversa. Se essa guerra demorar, vai ter muita complicação, né, Paulo? Hein? Se essa guerra demorar, vai ter muita complicação. Muito sério. Mas então é o seguinte, mas sobre esse assunto, nós tivemos 2 reuniões muito fortes aí na sexta-feira. Sexta agora? E eu precisava conversar exatamente sobre isso, com desdobramentos muito bons, inclusive mais na área digamos, de projetos de desenvolvimento, entendeu? PDI, e a gente já está em uma articulação aí com a Embrapa, e vamos ter que estender aí, fazer talvez uma rede específica com isso aí, mas o Serviço Geológico decidiu entrar de frente nisso aí, entendeu? Isso é que eu estou querendo, eu acho que é fundamental. Nós tentamos agora dar uma mobilizada bem objetiva, sabe, para a gente não... Se esse troço demorar, essa guerra demorar muito, é hora de nós deixar uma coisa mais na frente, né? Aproveitar o lance. Nós tivemos lá no lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, no Palácio, e o Evaldo estava lá conosco. Tem alguma mexida aí, são coisas de linha tradicional, agora a linha conceitual tem que ser melhor trabalhada. Por exemplo, o MCTI lançou um edital sexta-feira, segundo o Evaldo, de 100 milhões, com a seguinte síntese: missão fertilizantes. Eles estão trabalhando com missão, né? Agora, é o título. Em vez de falar prioridade, é missão fertilizante. Eu não vi o edital, ele foi assinado, não sei se já foi publicado, mas a ideia é o seguinte, é sinalizar que tem recurso para pesquisa e inovação já disponível. Ótimo. Né? E nós já estávamos trabalhando nisso aí, então talvez encurtemos alguns caminhos. Isso é bom. Eu vi uma entrevista do Paulo Guedes,
chamando a atenção de que é para valer, né? Bom dia, Marion. Bom dia, Isis. Bom dia, bom dia. Tudo bem? A musa de Rosânia e a musa de Rio Verde, pronto. Bom dia para vocês. Mas, o Paulo, vamos conversar, aproveitar também lá no dia 22, a gente conversa um pouco. Estão indo lá vários pretensos industriais. Eu achei a fala do Guedes meio solta. Ele está falando só em tirar imposto de importação. Só isso não resolve. E que ia arrumar recurso para a área de mineração, vamos chamar de um modo geral. Mas é preciso ver que recurso é esse e principalmente já agora começar a pensar na parte mecânica disso já, né? Esse lado, vamos chamar, conceitual do que deve ser tratado agora como... Primeiro, quando fala fertilizante, o que estão falando, né? Segundo, tem poucas informações, mas muita desinformação, muita. Né? Por exemplo, trata da questão do potássio, do potencial nosso aqui, como se fosse tudo igual. As fontes são diferentes, os processos são diferentes. Né? E a outra coisa que essa precisa de muita cuidado na análise é para definir o que é de emergência, isso que a ministra Tereza Cristina está fazendo aí, que é a diplomacia comercial. O que é curtíssimo prazo, tem que ter uma coisa muito bem trabalhada, de curto, médio e longo prazo. Por quê? Eu acho que curtíssimo prazo está muito na sua área aí. Nós temos que estimular agora mesmo o pessoal lá na mineração. Então, com o conhecimento que tem, o que é que vai deslanchar? Porque mesmo naquilo que a gente fala, não, tem conhecimento, mas é muito ainda insuficiente. O conhecimento, por exemplo, na área agronômica, sobre, por hipótese, remineralizadores, ele está muito aquém do conhecimento da área geológica, que ainda é pobre. Então, é complexo isso aí. Mas já tem, então tem que pegar as linhas. E evitar também um choque aí entre os solúveis na água e não solúveis na água, né? Esse aí está dentro da Embrapa e espraia para algumas universidades também. Todas elas têm essa, como é que chama, esse cabo de guerra aí. Esse não podemos deixar virar cabo de guerra, tem que puxar. Esse é um dos pontos que nós estamos seguindo muito a sua linha, inclusive. Aí eu repito, do ponto de vista conceitual e do ponto de vista estratégico. Nós não entramos nessa discussão, nós estamos falando de um novo produto. Tá certo. Entendeu? O solúvel, ninguém vai discutir, a agricultura brasileira chegou onde está baseado no solúvel, ninguém vai discutir isso. Só que nós temos que agregar outra rota. Não é substituir, não, é novo produto. E aí nós entramos com a questão, eu já falei isso rapidamente aí, profundamente, que agrega a agenda ambiental. Nós estamos falando de bioeconomia, de biodissolução, de biomineralização. Biodigestores. E que eu acho que o serviço geológico pode dar uma contribuição boa, porque definitivamente nós não temos essa discussão antagônica ou dual, né? Não temos essa discussão internamente. Paulo, você me permitiu, eu queria começar, porque já passaram 12 minutos, o Evaldo não vai poder participar aqui, ele está em trânsito, foi a Piracicaba,
Tive uma boa conversa ontem com o Rui e Durval. Me pediu para dizer só que as coisas estão andando muito bem, a esperança... A gente está muito animado com as articulações que o ministro está fazendo, e o meu papel aqui ele é de porta-voz de um conceito, tentando alinhar a visão do Paulinelli com algumas providências práticas, que ele jamais vai cobrar de ninguém. Paulinelli não só é humilde, como trata a agenda dos demais parceiros com delicadeza e respeito. Mas nosso papel aqui é demonstrar o esforço que ele está fazendo a nível global, que precisa ter conexão com os fatos. Não dá mais para a gente pensar em expor o legado do Paulinelli uma saraivada de críticas munido de argumentos científicos. Isso já está provado que não dá certo. É preciso transformar a agenda prática do Polo Amazônia 1 um exemplo de que é possível fazer bem feito. Então, vamos lá, só essa semana aqui agora, a ministra Tereza Cristina, guiada pela crise da Ucrânia, convocou a reunião para o dia 16, próximo, com todos os ministros da Agricultura da América Latina. Aí o Alisson, apoiado pelo Evaldo e pelo Roberto Rodrigues, falou com ela e mandou um e-mail mostrando que ela própria solicitou formalmente a reunião de novembro na FAO, onde a gente pretendia debater um novo pacto global do alimento antes do cenário da guerra, e que seria muito apropriado se ela, no lugar de ser uma provocação do Brasil, ela convidasse a América Latina inteira para fazer o pleito desse debate, porque a gente teria muito mais força junto à FAO e, evidentemente, uma repercussão muito maior diante dos principais formadores de opinião pública globais. E ela topou. Então, a nossa expectativa, a reunião é para falar sobre fertilizantes, mas que ela terminaria esse encontro convidando todos os ministros, e a reunião, lógico, tem FAO, tem ICA, tem Banco Mundial, e ela finalizaria a reunião sugerindo que o pleito para fazer um debate dessa complexidade toda fosse feito pelo conjunto da região. E isso nos leva direto na pauta do seminário de agosto, que tem a ver com o livro que a gente está produzindo, que as notícias são as melhores possíveis, os artigos são espetaculares, cada vez melhores, mas é preciso combinar que o caminho para Roma passa por essa adequação de narrativas da ciência e da agricultura. Se cada um continuar fazendo o seu discurso, a sua lógica, a sua pauta, nós vamos ter uma convergência lá na frente, que é o que vai dar suporte para esse esforço internacional. Isso vale também para os bancos. É preciso, os passos iniciais em Rondônia, no café, na ILPF, na agricultura, nas 15 fazendas, eles são pré-condição para o ministro falar com os presidentes de banco, porque senão ele vai chegar lá com uma ideia sem ter coisas concretas, de, eu quero dinheiro para transformar esse município numa referência global do alimento saudável, central, evidente. Mas ele precisa ter um projeto estruturado. Né? Isso nos leva a uma observação, por favor, interfiram. Essa visão precisa ser
consociada entre nós todos. Eu não cumprimentei o nosso Otávio. Bom dia, Otávio. Bom dia, Otávio. Bom dia, pessoal. Tudo bom, né? Se tiver qualquer dúvida sobre esses conceitos, por favor, interfiram, porque isso aqui não é, de longe, uma imposição de narrativa. Isso aqui é para a gente construir uma visão coletiva. Tá? Tradicionalmente, o fórum antecipa fatos, tendências, ele já faz uma visão do Estado muito acurada e pertinente. Só que a gente está agindo como se fosse espectador da história. As oportunidades passam e a gente não consegue entregar para o país um mapa da rota. Essa agenda do livro, seminário, FAO em Roma, é uma agenda de desenho de um mapa da rota, seguindo os princípios básicos da orientação do Paulinelli, mas conectando todas as visões, convergindo para um ponto só. É preciso viabilizar a produção de alimentos sustentáveis nos povos tropicais, começando pelo Brasil e começando, talvez, pela Amazônia, que é nosso grande ponto de vulnerabilidade. Então, se a gente for prestar atenção nos cenários, e aqui, mais uma vez, por favor, fiquem à vontade para criticar ou corrigir, nós ganhamos uma barriga de tempo espetacular. Infelizmente, foi decorrente dessa guerra sangrenta. Mas é só abrir os jornais para ver que a agenda do clima virou pé de página. O IPP, o relatório do IPP que saiu semana retrasada, praticamente ninguém prestou atenção. Por quê? Todo mundo de olho no que está acontecendo na Ucrânia. Isso nos permite um tempo para organizar a nossa narrativa, mais uma vez, à luz de ações concretas, na realidade do polo. Né? Agora, a guerra também, isso foi um argumento na semana passada, mas eu vou reprisar, porque isso ficou muito mais importante nessa semana. Já passa de 300 empresas que tomaram a iniciativa, o Biden não pediu, não, de sair da Rússia. O que isso traz para a lógica da racionalidade estratégica do setor no Brasil? É que, a partir de agora, ou as agendas elas estão alinhadas com a noção comum do que está debaixo do guarda-chuva do bem, da humanidade, ou você vai ter um movimento não só estatal, localizado, como foi o caso da França em relação à política ambiental brasileira, mas você pode ter dezenas de empresas se organizando, por exemplo, para não comprar nada da Amazônia porque continua o desmatamento. Isso não é uma hipótese, isso tem a ver com a compreensão do que significa ESG. Os bancos não são ESG, a JBS não é ESG porque é bonitinho, porque está na carteira de marketing. Elas são ESG porque elas têm que dialogar com a opinião pública dos lugares onde elas operam. Se a JBS não for ESG, ela vai ter seu papel explodindo em bolsa. Isso já era uma realidade. Agora, com essa semana, além do McDonald's, veio a IKEA. A IKEA talvez seja a maior empresa de móveis do mundo, e o Putin já está falando em nacionalizar os ativos dessas empresas que param de operar na Rússia. Então, a McDonald's tem centenas de pontos de venda. A British Petroleum abriu mão de 20% do capital dela na maior empresa de petróleo da Rússia, de graça, para perder dinheiro.
Por quê? Porque não há ambiente político para continuar negociando com a Rússia diante das imagens que as pessoas estão vendo. Da mesma maneira que, segundo semestre, as imagens queimadas, etc., vão começar novamente a impactar a nossa fragilidade amazônica. Então, a alternativa é ou a gente apresenta, e eu peço particularmente que vocês comentem isso, se posicionem, um modelo para a Amazônia climaticamente inteligente, pensado de forma coletiva, agora, não pode ser amanhã, tem que ser já, ou esse pacote já vem embalado pela visão de fora. Porque o mundo não vai concordar que esse nível de desmatamento continue acontecendo e vai tomar alguma posição sobre isso. Hoje, a gente tem a oportunidade de fazer isso tendo como base uma visão científica, a proposta do Paulo Neri, que é articular agricultura, ciência, instituições, botar todo mundo na mesma página e fazer o combinado do que dá para fazer para responder essa agenda global de uma forma bastante prática. E tem coisas espetaculares acontecendo. Amanhã temos uma reunião com o secretário do Meio Ambiente para fechar o convênio de regularização das 15 fazendas que a gente vai trabalhar. Isso aí é um avanço inimaginável, porque essa agenda é toda travada por razões políticas, ideológicas, estruturais, administrativas, de compreensão. Está avançando, mas é preciso... A gente tem um tempo muito curto para entregar uma proposta de modelo para a Amazônia. Alguém quer comentar? Paulo Romano, concorda com essa visão? Paulo, seu microfone está desligado. Mas, essencialmente, depois eu poderia, eventualmente, complementar, mas nós ficamos com... Estou concordando assim, com a síntese da sua análise aí, com um espaço mais curto e um tempo que já tinha quase esgotado, mais curto ainda. E, realmente, o fórum talvez tenha que pensar um pouco mais. Agora é até difícil de dizer, vamos... Agora, não, vamos sedimentar um pouquinho, decantar um pouquinho mais. Mas eu concordo que essa questão da Amazônia ficou muito mais delicada, muito mais crítica. E não dá para fazer rodeio naquela linha de que estamos fazendo bem feito e que podemos mostrar o como e mostrar que isso é virtuoso, etc. Quando no global, né, da Amazônia, no conjunto, nós temos a vulnerabilidade de possibilidade de desmatar. Né? Eu estou querendo dizer aí que é muito sério, não é apenas o chamado desmate ilegal, né? Desmatamento ilegal, que fala, não, vamos combater o ilegal. Não é tanto isso. É que tem uma possibilidade legal de desmatar. Eu confesso, eu não falo isso com segurança em estudo nenhum, mas é realmente minha percepção, minha experiência anterior com fatos, né? Eu trabalho na área de mineração, que é crítica com esse assunto também. Então, quando fala na Amazônia e indígena, nós temos essa agenda aí. Ficou tanta brecha para um lado e para outro, e é um terreno totalmente minado, dificílimo. Vou até dar um exemplo aqui. Olha bem o que está acontecendo hoje. Vou dar um dado de avaliação objetiva. Nessa crise de potássio,
exclusivamente potássio. A médio prazo, tipo assim, 4 anos, estimativa, e eu conversei anteontem com o CEO da Potássio do Brasil, que detém, fundo canadense, que detém uma grande jazida em Altazes, lá na Amazônia, a médio prazo pode substituir 26% das operações, perdão, das importações de potássio. A mina de característica semelhante à que tem na Rússia, Bielorrússia, do ponto de vista do produto e do ponto de vista da forma de exploração. Mas não se toca, porque é vizinho de terra indígena, não é terra indígena. Olha que loucura, não é terra indígena. Inicialmente era, mas como a mina é extensa, a mina não, a reserva é extensa, então saiu da terra indígena. Ainda assim, não se toca, nem placa o Ministério Público e a Justiça local, a Justiça local, juíza federal local, não deixa a firma colocar lá. Tudo organizado, tudo que foi feito agora, inteiramente dentro da lei. Então, eu vou dizer sinceramente, como cidadão, Fábio, é um estado caótico. Então, nós estamos trabalhando com essa vulnerabilidade. Hoje, nada que não seja parar ou indicar que vai parar, tipo assim, uma carência, tipo como é que é o nome? Uma quarentena, né? Aí por alguns anos, enquanto faz um novo remodela, né? Essa questão de Amazônia, nós vamos ter dificuldade lá fora. Então, acho que pensar isso dentro do fora, para mim, é muito crítico, é dificílimo. Eu não sei até onde eu poderia contribuir, mas eu vivendo essa experiência lá dentro, repito, nós conversamos esse assunto dentro do governo, e, claro, expondo a posição, no caso institucional nossa, né, de uma empresa pública, mas claramente, e essas coisas estão rolando por aí, acho que vai resolver com muito desgaste, mas uma questão emergente, estratégica como essa, desse elemento, para falar um só, que é o potássio, não tem um caminhamento normal, porque é Amazônia. Então, eu estou reforçando a dificuldade. Paulo, fantástico. Você, como sempre, é o nosso ministro de Delicadezas Institucionais. Nazareno, quer comentar alguma coisa? Fernando, não teria nada a acrescentar, não. Eu acho que as suas colocações estão perfeitas e o Paulo fez um arremate aí muito, muito bom. Realmente, a preocupação total agrava ainda mais as preocupações que nós já tínhamos nas ações lá do bioma Amazônia, né? Nossa representante da realidade local, Isis Foroni, por favor. Bom dia. Eu penso, talvez, né? Não sei se é uma visão muito, muito otimista ou até, não sei, mas eu penso que, de alguma forma, a gente também pode ser uma alternativa, né, para toda essa situação, talvez até sendo no sentido da gente agora precisar também movimentar o que não foi movimentado, né, do ponto de vista da sustentabilidade, e também servir, né, para esses outros países. Eu vejo como uma guerra voltada também, né, para o território, né? Então, nós estamos aqui entre os grandes territórios do mundo. Esse é meu ponto de vista. Então, se mais alguém quiser comentar, por favor, senão eu vou avançar aqui. Fernando, Oi. deixa eu falar um pouquinho aí. Pois não. É o seguinte, nós estamos agora diante de uma saraivada aí com essa guerra. Se ela vai perdurar, nós vamos ter um impasse muito grande no problema de fertilizantes
e defensivos também, viu? Esse impasse tem que ser resolvido. Eu não sei como, mas nós podíamos tentar aí. O Paulo pode nos ajudar muito nisso, o Evaldo, o professor Evaldo Vilela aí pela CBQ, mas nós temos que botar caminhos. O primeiro ponto que eu acho que a gente devia chamar a atenção, e eu estou alertando para isso, é os dois segmentos que agora nós vamos ter diante de uma decisão no processo de produção de alimentos. Capacidade de produzir os insumos. O insumo vai passar a ser limitante. Esse trabalho que nós já estamos fazendo há mais tempo aí com o grupo, com essa tentativa de usar vamos chamar, dividir em dois, os fertilizantes que podem ser, vamos usar uma expressão que ela é mais comum para todos, que é os solubilizados em água e os biologicamente solubilizados. Acho que a Embrapa pode nos ajudar bastante disso, mas também nós vamos ter aí um risco de uma tensão de duas forças. E elas são meio antagônicas, viu? Porque as empresas, e elas são muitas e elas têm força, estão comercializando o solúvel em água, não vão gostar muito do esforço que nós estamos fazendo nos biosolúveis. E nós temos que evitar isso. Temos que dar um jeito de trazê-las urgentemente para que a gente, ao invés de um cabo de guerra, a gente tenha o contrário. Uma tração única numa direção única. Eu não sei como é que nós vamos mobilizar esse pessoal fácil, não sei. Eu sei que a guerra debaixo do pano aí está brava, porque o problema passa a ser logístico, o problema passa a ser volume, o fertilizante solúvel em água tem volume muito mais reduzido. O que nós estamos pregando vai ser volume muito maior. É provável que nós vamos ter que mobilizar um pouco mais aí a área de logística para ajudar nisso. Vou citar um exemplo. O basalto, por exemplo, eles estão baseando em 5 toneladas por hectare, a maioria das experiências que eles têm feito. Se lembrar que o outro resolve com 1 tonelada por hectare, é 5 vezes maior o problema. Outro ponto que eu acho que nós temos que resolver também, e aí a turma aí do Ministério das Minas e Energia, o Paulo pode nos ajudar muito nisso, é a liberação dessas jazidas, para a gente ver se consegue ter mão nela o mais rápido possível. Paulo conhece essa legislação aí, talvez possa depois nos orientar mais. Agora, isso tem que ser um esforço, assim, geral. Eu acho que a gente tem que pensar nisso com uma certa rapidez, porque tem um outro problema também. Os
Os defensivos, os agrotóxicos que nós chamamos hoje, os defensivos também vão ter problema. E eu não sei se ainda há prazo, a gente tem que verificar isso aí com os que fabricam isso aqui, para não deixar faltar matéria-prima deles. Porque se faltar matéria-prima, nós vamos ter 2 estrangulamentos, o do fertilizante e do defensivo. Então, eu talvez, nesse ponto, chegaria à seguinte conclusão. Nós precisaríamos tentar compor aí um cenário que fosse mais proativo. Não deixar o negócio entrar em guerra para depois nós atuarmos. Esse negócio está pegando aí. Eu fui falar isso para um assessor maior aí do esquadrão de governo. O presidente está preocupado com isso. Chegou a me ligar. Quer fazer uma reunião. Acho que nós tínhamos que talvez preparar aí com o nosso grupo uma estratégia para, inclusive, envolver esses pontos principais dos biomas nossos, porque eles são muito próximos, há uma proximidade muito grande. Juntando o que o senhor disse com o que o Paulo disse, só me confirma se a leitura está correta, é preciso um esforço para legitimar, por exemplo, a exploração da jazida lá no Amazonas, e isso tem a ver com a nossa ação lá no polo demonstrativo, mostrar que tem ciência, que tem referenciamento certo? De gestão que pode possibilitar o uso sustentável, responsável dessas jazidas. É exatamente o que eu estou querendo chamar a atenção. É uma grande chance de nós, nessa nossa estratégia de criar polos demonstrativos, envolver os 2 problemas aí. O problema de médio e longo prazo, que é a Amazônia, e o problema urgente, que tem que ser resolvido já. Porque eu achei que o plano que o governo soltou ficou meio vago. Eu achei que o ministro da Economia ia ser mais objetivo na entrevista que ele deu. Ficou bem solto. Falou em liberar taxas de importação, falou é preciso agora botar recursos para financiar as alternativas, mas tem que ser mais claro nisso. Sem nenhuma modéstia, ministro, a gente está discutindo isso tem 9 anos. O governo não tem uma plataforma coletiva para discutir esse assunto. Talvez por isso a nossa visão seja um pouquinho mais estruturada. Isso quer falar? Isso, eu aproveito para dizer o seguinte. A agenda que o Paulo e o ministro estão colocando é o seguinte: a gente precisa acontecer aí no Polo Amazônia 1. E essa semana, a nossa expectativa, a sua também, é que a seleção das fazendas, os formulários, toda a parte prática do projeto esteja encaminhada para que a gente possa fazer o encontro de abril e fazer o carro andar, isso mesmo? Isis. Isso, Fernando. Então, o que justamente nesse sentido que eu disse que eu era otimista, né? Em função dessa tua conclusão, né? Eu vejo que é uma forma de a gente talvez mostrar que há 9 anos vocês vêm discutindo isso, né? Esse tipo essa alternativa, vamos dizer, que na verdade, no primeiro momento seria alternativa,
mas é uma imposição mundial, né? E talvez a gente possa, né, construir essas narrativas, né, voltadas para o bem-estar, né, da população de uma forma geral. Então, eu acredito exatamente no que o ministro acabou de dizer, e você concluiu aí, em função do que o Paulo Romano também disse. Como eu sou meio mediúnico, o próximo nível é isso: organização narrativa, o desenvolvimento sustentável é possível, porém, com o capital de confiança da ciência, porque, né, se for com a narrativa agrícola só, não funciona. Se for com a narrativa científica, não vai ser compreendido. Esse em suma, a grande contribuição do fórum. Então, os ativos da bioeconomia tropical têm que ser compreendidos como parte essencial da agenda global. Vocês vão ver em breve o nosso Nazareno e o Rui indicaram pessoas fantásticas para nos ajudar na questão do gás de efeito estufa. Então, tem Carlos Serri, da Exalc, tem o Daniel Casagrande, da UFLA, e tem a turma da Fundec, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Mato Grosso do Sul, participando do artigo que vai ser publicado no livro, mas ontem a gente já fez uma abertura para esse, que, rapaz, é espetacular. Você tem uma ideia, coisas que eu não sabia. Repito, quando eu não sei, é grave, porque eu leio 10 jornais por dia. Então, se eu não sei, tem alguma coisa de muito errado. A pecuária é responsável por apenas 0,5% das emissões globais. A sociedade não sabe disso. Agora, o desmatamento é o principal vilão da emissão de gases no Brasil. As duas coisas têm um significado prático. Tem que resolver uma para poder viabilizar a carne. A carne está sendo demonizada sem ter esse peso por outros fatores, não é por causa da produção de carne em si, até porque a tecnologia de neutralidade aí é muito avançada. Eu aprendi muito com a conversa com esse pessoal. Perguntei para a Alda, que participou, ela não sabia nada disso. A Alda é advogada, tem 30 anos, uma boa formação. As potencialidades, de um lado e de outro, de um lado, o que é neutralizar, de outro, o que é sequestrar. O estágio que a gente está, em termos de estado da arte do conhecimento, é elevadíssimo. Só precisamos ter uma agenda de aterrissar isso na realidade de Rondônia. E o risco de não fazer nada, de não ter o que o ministro chamou de uma atitude proativa, é comprometer cadeias essenciais como carne e soja. Então, a gente precisa trabalhar na fundamentação do nosso projeto, né? Então, acabei de falar dos gases de efeito estufa. Essa turma não só está escrevendo o artigo, como está organizando a pauta da aterrissagem. Fizemos essa semana também a reconstrução do grupo de melpolinização, com a Vera, que foi indicada pelo Siqueira, da USP, que é uma craque. Tem 3 Embrapa participando, Meio Norte, Rondônia, Embrapa Oriental, e tem o pessoal da UNIR e do IFO. Tive uma reunião com o Gilmar, que é o pró-reitor de pesquisa, vocês precisam conhecer, aliás, era para ele estar aqui hoje. Eles estão com 10 centros de integração tecnológica em Rondônia. A pauta dele é absolutamente igual à nossa. E nós precisamos... o mecanismo de viabilização do polo vai fazer essas potencialidades que hoje estão dispersas explodirem na percepção das pessoas. O Gilmar, ele fala o nosso discurso. A parceria dele com a ISA aí é absolutamente total e integrada. O projeto Revegetar
nós temos uma honra aqui, eu vou até passar a palavra para ele. Eu não tive tempo essa semana de trabalhar essa construção, mas essa semana agora nós vamos sentar com o Gilberto Coelho, que foi indicado pelo Nazareno, e com a Kênia, que é quem está tocando não só o artigo, mas também o projeto, que está muito avançado já, de aterrissagem. Onde comprar as mudas, envolver as escolas na coleta de sementes. A Kênia está voando alto. Então, eu tenho uma expectativa enorme com a participação do Gilberto, eu passo a palavra para ele, porque esse grupo ele é consistente da estratégia de legitimação que o Fórum busca. Gilberto, por favor. Obrigado, Fernando. Para mim é uma honra participar desse projeto. Eu sou engenheiro agrícola de formação, mas tenho atuado na pós-graduação com as questões hidrológicas, né, e geoprocessamento. Então, acredito que eu posso contribuir muito com a questão da revegetação dos corpos hídricos, né, e a adequação deles. E estou ansioso para trabalhar com vocês nesse projeto e contribuir, né, para esse tema tão importante. Seja bem-vindo, vamos junto. A sua contribuição será extremamente relevante para nós. O grupo que a Eliana Fontes denominou agora de bioinsumos, a gente chama de controle biológico, mas ela preferiu essa terminologia. É bom que a Marion está aí, eu vou contar o que a gente conversou. Ficou a impressão absolutamente equivocada de que eu era contra a ação em Rio Verde. E eu corrigi a Eliana com todas as letras, mas de uma forma, claro, muito amigável. Não é isso em absoluto. É que o projeto de Rio Verde, segundo definição do próprio Evaldo, é o avanço do avanço. É uma das coisas nessa área mais importantes já feitas. Ponto. Isso aí não se discute a relevância. A questão é que o projeto não tem aterrissagem, que é o que a gente sempre fala. Uma coisa é a produção de conhecimento, que é uma agenda que o Fórum apoia, dá suporte. A outra coisa é aterrissar o conhecimento, que é a nossa missão. Então, a partir daí, ficou muito fácil conversar com a Eliana, e ela está repassando isso para... Eu não consegui falar com a Fátima Moreira, e a nossa Madeleine Belzon está com um probleminha de família, está resolvendo. Mas é criar um grupo de aterrissagem do que ela chamou de bioinsumos. E isso é fundamental, porque articula uma linguagem, uma percepção muito sólida da sustentabilidade do projeto como um todo. Então, vamos ter uma reunião essa semana, quinta-feira. Ela vai trazer pessoas de outras instituições para discutir um plano de aterrissagem, e eu tenho certeza que assim a gente vai aproximar essa área vital do conceito do fórum. A autossuficiência energética foi uma outra surpresa fantástica, a qualidade do envolvimento do Joaquim. Joaquim Paulo é outra turma do Nazareno. E a mesma coisa a gente vai, essa semana, tentar montar um grupo, e eu chamo a atenção de vocês o seguinte: esse tema, de 15 dias para cá, passou a ser central, né? Quer dizer, com todas as inflexões que a guerra da Ucrânia traz. A agenda da água, eu precisaria, aí eu vou pedir ao ministro que depois fale com o Durval, a gente articular algumas providências práticas. Uma delas é Rondônia
está super aberta a rever normas, o que tiver dentro da instância do Estado, a inserir todo o conhecimento que o ministro traz, através da Cátedra Comesalc, questão da recarga, questão da irrigação, inserir na pauta do Estado, seja pela aterrissagem no polo, nas fazendas de referência, seja na norma. Tem um programa, eu já falei com vocês, de preservação de nascentes, exatamente no polo. Só que não tem preservação de recargas. Isso aí ficou fácil do secretário entender, que o ministro participou da reunião, de como era importante, na visão da gestão, tanto da disponibilidade quanto da qualidade da água, considerar as recargas. Então, a ideia central é aterrissar o sonho que vocês representam, e é o sonho do mundo, de um planeta melhor, das pessoas uma condição melhor, da natureza respeitada, etc., em 15 fazendas. Essa é a proposta. O projeto de plantio de árvores, que é do Evandro e da Helena, eu aproveito para lembrar a todos que são da viagem do ministro ao México, foi remarcada a confraternização para o dia 2 de abril. Como nós já estamos no dia 13, eu pediria que, a partir de amanhã, vocês confirmassem a disponibilidade, a vontade de ir, para a gente estruturar essa viabilização do encontro. É lógico que o Fórum não tem recursos para financiar esse deslocamento, mas, a partir de Confins, eu acho que dá para viabilizar o deslocamento de vocês para comer a carne de wagyu lá do Evandro. E a Helena nos procurou ontem para propor uma reunião com a Márcia, nas próximas sexta-feira, para alinhar. Aliás, a Carolina está aqui. Se você quiser participar, Carolina, seja bem-vinda, você e a Tânia. Alinhar o nosso projeto concreto no polo com a visão rica e fantástica que a experiência do Evandro tem a nível nacional. O ponto central aqui é que o projeto precisa de um dinheiro semente para começar. E a Helena pode ajudar muito articulando outros potenciais investidores. Basicamente, o instrumento de viabilização, isso muito cá entre nós aqui da rede, é que são 23 professores na escola que vão participar da formação. E o elemento que a gente encontrou para consolidar essa participação é uma pequena remuneração mensal, porque é tudo esse trabalho, fora da agenda curricular. Então, as reuniões às 18, 19 horas, e aí o projeto embute R$500 por mês de cada professor. Então, é preciso ter essa semente, senão vai ser muito difícil acontecer. Por enquanto, a Márcia está trabalhando só na base da emoção, mas a gente precisa estruturar isso. A aquicultura, igualmente, nós fizemos um primeiro desenho com a participação do Rodrigo Robach, que é da FAO, especialista em agricultura, e com a Embrapa Tocantins, mas falta alinhar ainda, seja no artigo para o livro, seja na implementação da visão. A visão já está no papel, mas nós vamos seguir essa visão de qualquer maneira. Temos uma reunião amanhã para fazer uma primeira ementa dos termos de uma consultoria de mercado. Hoje o produtor não sabe quanto custa produzir e muito menos para quem que ele produz. Então, ele não conhece o mercado que recebe o produto dele.
E aí sai peixe de 2 quilos, 4, 5. A cadeia é desorganizada, não tem cooperativa, tem problemas logísticos essenciais, mas principalmente ela não está conectando mercado e produção. Esse estudo, lógico, tem que ser financiado, tenta resolver essa equação. Da mesma maneira que outra proposta que a gente está fazendo, e isso vale para tudo, vale para todas as outras áreas, de NPF e tal, é contratar um estudo sistematizando o conhecimento que existe. Então, o SEBRAE tem um acervo de agricultura de maior importância, a Embrapa também, e outras instituições. O que é essencial para orientar o projeto de Rio Verde, das 5 fazendas? É preciso ter no site da Globoplat essa essência resumida à luz dos que os cientistas acham, para que a gente não crie mais um site como o das universidades, extenso, profundo, no detalhe, mas que não é orientado para a aplicação. Então, esse alinhamento do acervo existente é a pré-condição para a gente poder aplicar, né? Aí a diretora de pesquisa lá da Embrapa Tocantins toca num ponto também muito relevante, que é o seguinte: existem áreas na área da agricultura que precisam de investimento em pesquisa urgente. Embora não seja a nossa atribuição maior, a gente não pode desconsiderar essa afirmação, na maioria de quem veio. Então, ela fala assim: nós não temos a sistematização nem da nutrição, nem da reprodução. Ora, sem isso, como é que você vai organizar a cadeia? Então, eu pedi que fosse elencado uma lista de prioridade de pesquisa que tivesse a ver com resultados imediatos da organização da cadeia no polo demonstrativo. No INPF, aí eu vou provocar de novo a Isis, a gente precisa construir uma metodologia um pouquinho mais veloz. Por exemplo, o ministro ofereceu abrir um contato com o Ipameri, fazenda Santa Brígida, da Embrapa e da Marisa, que, pelo andar da candoagem, a gente acha que é um elemento essencial na agregação dos produtores de Rondônia. Por quê? Você já tem o Berdan, o grupo do Evaldo, o Barofaldi, que é o maior empresário da região, todos sensibilizados com a questão do INPF. Mas essa turma não está equipada com as informações, os avanços, os resultados, que o João Caia, a turma dele lá na fazenda de Pameri, já reúne. A rede de sustentabilidade que foi fundada, a rede do INPF, a parceria Embrapa, John Deere, que foi fundada com o apadrinhamento do ministro, quando vocês forem de Rondônia lá, a primeira coisa que vocês vão encontrar é um outdoor agradecendo ao trabalho do ministro. Então, é preciso, se vocês não conseguirem ir todos, é preciso que alguns, 2, 3, 4, vão para criar uma ponte entre o Palmairi e o que vocês estão fazendo. Essa agenda tem que ser dinamizada, senão fica difícil você contaminar o conjunto. O ministro falou, por exemplo, para a turma do Wilson, num seminário produzido pelos pecuaristas, que adoraram, foi ótimo, etc., mas a gente precisa consolidar essa relação a partir dessa visita a Ipameri, que eu tenho certeza que vai colocar os produtores de Rondônia num patamar diferente da percepção da produção de riqueza e do pacote tecnológico que a INPF representa. Então, já falamos um pouquinho de que o INPF
essa semana avança na definição das fazendas, já tem praticamente tudo acertado, só faltava 2 unidades que o Oberdan está vendo com a ISIS, que representa o pequeno produtor, porque quem está mais interessado é quem conhece, quem tem a visão dos grandes produtores. Mas para a missão do SEBRAE ser inserida, tem que ter pequeno também, né? Então, está andando essa semana, se Deus quiser. O Márcio ficou de entrar hoje. Tivemos uma conversa com ele também excelente essa semana, depois ficou disponível a partir do CGE. Toda a riqueza de contribuição do Márcio apareceu para nós. Então, ele entende que a questão dos indicadores de sustentabilidade é uma questão central. Aí eu passei para ele a reunião que a gente fez com a Federação Alemã do Alimento, pediu ao Evaldo que o CNPq acione a embaixada para ver aquela proposta de um acordo de cooperação técnica. E dentro do nosso site sobre o Plat, a gente vai ter uma caixinha lá com esses 4 itens que o Márcio traz. É preciso ter transparência, é preciso monitorar, é preciso controlar e é preciso ter accountability. É preciso ter a responsabilização de quem está fazendo identificada. Então, quer comentar, Paulo? Alguém chamou aí? Então, vou voltar aqui. Esse assunto está em andamento. Mais uma vez, o Márcio estará em Piracicaba, ministro, em terça-feira, para sentar com o Rui e com o Duval. Essa agenda do fórum precisa ser articulada com o Duval, porque tem várias pendências que não estão combinadas, todas da maior importância para a participação dele. Do ponto de vista do livro, nós temos 2 ausências relevantes, que têm a ver com o livro é todo referenciado nos ODS, em 2 itens que precisam constar que simplesmente a gente não conseguiu. E eu preciso da ajuda de vocês para isso. A primeira é a questão da nutrição, a qualidade do alimento. Por exemplo, a gente tem uma série de ideias nesse plano para comparar a qualidade da dieta por biomas, que é a linha da Patrícia Jaime, que é uma cientista da USP espetacular, que tem uma visão política da questão da nutrição, condenando o que ela chama de nutricionismo, um partido político que descobre que na Malásia tem o elemento X e quer trazer para a nossa cultura. Quando a gente tem aqui, nos biomas tropicais, alimentos que compõem uma dieta saudável inserida na cultura. Por exemplo, a comparação entre a dieta mediterrânea e a dieta amazônica seria uma coisa hiper desejável, porque a gente parte do princípio de que a amazônica ela compete em qualidade, mas isso não é machismo, precisa alguém trabalhar isso. Então, eu preciso de um contato com a Patrícia Jaime, não consegui até hoje, e peço que vocês façam essa ponte para nós. E a vida nos oceanos, que é um item importante dos ODS, e a maneira que eu consegui alinhar com o propósito do livro foi, conversando com o Siqueira, ele destacou o papel das algas no sequestro de carbono. Ele não tem condições de fazer mais esse artigo, mas vai indicar alguém. Mas aí eu já apelo para o Som Nazareno, os demais colegas aí, se tiverem
uma indicação de nome, isso é urgente para a gente trazer. E o item que perpassa tudo que a gente faz, nós estamos aí dialogando bastante com a Lúcia Barbosa, que está... Eu aqui. Não estou ausente, não. Eu sei disso. Aqui presente na... A Lúcia é pós-doc em gestão de pessoas pela ESPM, fez o doutorado dela em Londres. Nós estamos propondo começar por ela, materializar o que a gente não tem conseguido fazer na provocação aos cientistas, que é aquele movimento de fazer com que o pesquisador volte à sua escola básica para fazer uma palestra sobre a própria trajetória. Aquilo que vocês fizeram em Rondônia, alguns de vocês, Paulo Haddad, Paulo Nery, mas a gente, por razões operacionais, não conseguimos nem gravar. Então, começar pela gravação dessa palestra, o colégio que ela estudou, para a quinta série. Estamos esperando o retorno da irmã, que dirige o colégio, para que a gente faça uma live com a Márcia e crie um modelo para os cientistas verem que não custa nada eles fazerem uma palestra virtual, que começaria sempre com o mesmo bordão. Olha, eu já fui antes de vocês. E daí, a partir dessa inflexão, você provocar nas crianças uma percepção de onde elas podem chegar na trajetória, no caminho da descoberta da ciência. Não é uma palestra sobre ciência, são 15 minutos sobre a trajetória do pesquisador. E daí, em seguida, de 30 minutos de interação com as crianças. Por fim, a gente precisa, como falamos, materializar essas entregas para que a narrativa que o ministro defende tenha consistência para avançar para o cenário internacional. O Márcio Miranda fez uma conexão importante. Ele disse, é importante a gente admitir que tanto agro como ciência tem dores. E que a gente precisa nem como é que vai resolver essas dores para depois fazer um enfrentamento prático nos municípios. Então, não pode ficar cada um no seu conforto. Temos que abrir essas dores entre nós e pactuar. A gente, 9 anos depois, nós avançamos demais, gente. Essa reunião do domingo é show de bola. Está concretizado, só falta materializar esse alinhamento de uma forma mais sistêmica, né? Agora, esse ponto também é do Márcio. O mundo só vai compreender a gente se a gente souber qual o nosso papel, quais as ideias e onde a gente quer chegar. Não adianta cada um pontuar a sua visão da agenda agrícola, agropecuária, da agenda da ciência, ou só da comunicação. Todo mundo tem que andar na mesma praia. Então, o gargalo é comunicação. A gente pode fazer um seminário de agosto repetindo o seminário de ciência que a gente fez, mas ele não vai ajudar, não vai preparar o terreno para que as lideranças defendam o agrotropical em novembro, né? Então, a nossa sugestão é muito pontual e prática, é fazer uma reunião com Alice, Evaldo, Doval, Rui Nazareno, Paul Goetz, que está em Piracicaba, que é de Rhein, e a Dora de Edinburgh, para construir uma visão coletiva de como é que a gente chega na FAO em novembro. Isso passa por mobilizar as 5 chamadas Five Tops, né?
falta incluir Cornell, China Agriculture, falta listar quais os formadores de opinião, as instituições que formam de opinião nesse mundo da alimentação, World Food, por exemplo, Program, o WFP, que a gente não conseguiu trazer ainda. Então, a ideia é fazer uma reunião, ministro, se eu puder me ajudar a pautar, conversar com o Duval, com a turma, o Evaldo eu já falei. No dia 21 de março, 14 horas de Brasília e 11 horas da Holanda e de Edinburgh. O risco que a gente tem é de chegar em novembro, ter uma bela narrativa represada nas instituições de ciência de novo, que foi isso que aconteceu no cenário passado. E se eu entendi bem a orientação do ministro, quando ele foi provocado pelo pessoal do Conselho do Prêmio Nobel, olha, eu topo, mas não faz sentido ficar falando para a comunidade de convertidos. A gente precisa transformar, realizar, atuar na percepção que o mundo tem sobre o que a gente está fazendo. E isso é um trabalho de inteligência coletiva que precisa ser materializado. Era isso, e passo a palavra a quem quiser comentar, por favor. Basicamente, o que eu estou falando aqui é precisa agir imediatamente, ou seja, SEBRAE, a gente precisa viabilizar um convênio local para fazer o evento de abril. Cicobi, mesma coisa. São agendas. Se a gente não linkar o operacional com o estratégico, não vai acontecer. Estou vendo aqui agora que chegaram o Ilse e o Oscar. O Oscar, ministro, se eu tiver um tempinho amanhã, ele é da Bolívia e um especialista que está trazendo uma pauta muito interessante, mas eu falei, eu não entendo nada disso, eu prefiro que você converse com o Arte. Primeira coisa é que, em dezembro, começa uma decisão da União Europeia de impedir a importação de corantes artificiais. E isso vai valorizar um potencial imenso da bioeconomia brasileira. O produto da Amazônia. Urucum, né? Começa pelo Urucum e vai embora. A segunda coisa é que ele trabalha muito com sementes originais de milho. E tem uma demanda para não transgênicos. Então, se o senhor consegue já ver um horário para a gente conversar amanhã? Amanhã? Alguém mais quiser falar sobre esses pontos que foram colocados, por favor. Eu já estou com você mesmo às 10 horas No SEDAN, né? O secretário do Meio Ambiente, que não confirmou ainda, mas o Edson está com essa agenda e tentando empacar, tá? Pode ser em torno de 15 horas? Opa, 15 horas, você pode, Oscar? Bom dia a todos, sim, eu posso, está tudo bem. Então, tá combinado. Alguém quer comentar alguma coisa? Marion, cadê o seu artigo, Marion? Vai chegar, vai chegar. Eu quero dar bom dia a todos e pedir desculpas pelo meu atraso hoje. Mas nem só de pão vive o homem. Eu fui rezar um pouco. Otávio, algum comentário? Fernando, não é comentário, não, é sobre o artigo do livro. A gente trabalhou, eu, no caso, articulado com o Zé Edson, e eu não tive nenhum retorno, eu queria alguma observação sua, porque tem eu mandei, Paulo, o que a gente vai fazer, se você concordar, é usar o título do seu artigo com o guarda-chuva, Saga do Cerrado, Saga da Cidade do Cerrado, se eu não estou enganado. Criar um novo título para o que você vai escrever
E o outro artigo, em separado, mas unido pelo esse guarda-chuva, é o do José, que é a parte técnico-econômica. Você mandou para mim essa consideração? Mandei por e-mail, mas mando de novo, tá? Então, desculpa aí, que eu não vi. Tá bem. E aí, enquanto a Marion não entregou, qual é a carência que eu tenho com o Zé Edson também? Mas o seu é só concordar ou não com a coisa já está estruturada. Eu não vou mexer, não. Tá bom demais. Tá. Isso aí você pode fazer amanhã no Zap, tá? Não, mas tem que ver que o dele tem algumas correções mais de nome de instituições, de programa, etc. Tem que ver com ele. Então, tá bem, obrigado. Ô, Paulo, eu gostei demais do seu artigo, viu? Obrigado. Tem emoção, a dimensão humana legal. Foi de uma felicidade danada de ter, inclusive, alertado para alguns riscos que sempre acontecem, né? Imprevisíveis. Bom, mas para os outros que não sabem, na verdade, eu tirei absolutamente da minha memória e foi muito então, bem. Ele é muito legítimo nesse sentido e acho que repõe coisas que ficaram esquecidas aí no tempo. É um registro. Vou resumir o que é, Paulo. O Paulo coordenou a implantação das cidades que o Tropical criou a partir do Polo Centro. Então, o artigo tem dois takes. Um é a história humana, que o Paulo conta, a saga, como é que foi isso. São cidades escolhidas entre as criadas, tipo Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Luiz Eduardo Magalhães. Nasceram debaixo de meia dúzia de lona. Isso. E as cidades potencializadas. Rio Verde secava arroz no asfalto, no centro da cidade, em 75. E hoje é o que é. Então, o José Edson, que foi professor da USP, economista, faz uma leitura desse relato pelo lado da visão do IDH, da riqueza de contribuições sociais, ambientais e econômicas, que esse processo é muito legal. Isso, Paulo. Eu gostei muito. É informativo. Paulo Nery, menos dramático, até um pouco mais romântico, eram as palhoças, né? Utilizando as jussaras e os coqueirinhos do cerrado. Era mais fresco do que a lona. Eu dormi muito nelas aí, na beira do Paracatu, principalmente. É uma história bonita, dignificante. Fala 2 minutos aí da chegada do seu pai em Rio Verde. Como é que era? Fernando, não entendi. Pois não, Paulo? Não entendi o que você falou. Foi comigo? Não, com a Marion, para ela contar como é que foi a chegada do pai dela. Tá. Em Rio Verde. Hoje, primeiro, é o primeiro empresário do setor na região, pelo menos, a já estar com sustentabilidade na cabeça. Segundo, é um dos maiores produtores e uma referência. Criou o GAPS, que é uma agência de produção de conhecimento para aplicar nas fazendas de um grupo de produtores. Como é que foi? Como é que ele chegou aí? Foi com a malinha pendurada? Meu pai, Fernando, ele veio da Holanda em 1967. Ele veio com uma mala. E ele veio fazer um intercâmbio entre as colônias, né? Assim, porque o Brasil também tinha as colônias holandesas aqui. E aí ele ficou no Brasil. Ele disse que o Brasil era o lugar que ele queria passar a vida dele e produzir. E ele começou como mecânico na Alhambra 2, em São Paulo. E aí a oficina, ele tinha um sócio, o sócio disse, eu desisto do Brasil, vou voltar para a Holanda. E ele disse, antes de eu voltar para a Holanda, eu vou conhecer o Brasil, vou conhecer as outras colônias. E aí ele saiu, então, de São Paulo, passou no Paraná, e são umas 7 colônias holandesas.
e ele parou em Panambi, Rio Grande do Sul. E aí meu avô, né, pai da minha mãe, disse assim, plantar soja é um bom negócio, isso em 1968. E ele disse, pensa nisso. E aí ele vendeu o que ele tinha e começou a plantar soja lá em Panambi. E aí de Panambi a gente foi para Uberlândia em 82, né? E lá em Uberlândia ele também plantando soja, né? Ele já acreditava no Cerrado e ele falava demais do Polo Centro, Paulo Romano. E aí quando eu contei para ele que eu estava na reunião com o ministro e com a pessoa que cuidava do Polo Centro, ele disse: "Nossa, que honra", né? E eu me sinto honrada, né? E aí ele começou, ele desmatou, né? Tirou o cerrado em Uberlândia, né? Tinha as o pessoal do carvão, né? Fazia com desmatamento, fazia o carvão. E ali ele começou a plantar soja em Uberlândia. E aí depois ele viu que Rio Verde colhia mais por causa da altitude. E aí ele vendeu em Uberlândia e veio para cá. Isso há 35 anos atrás. Né? Mas quando nós chegamos em Rio Verde, vocês já tinham chegado. Rio Verde já era uma cidade da soja. Né? É isso. Marion, por favor, essa história tem que ser a abertura do seu artigo. Tá certo. Não é o que a gente está querendo analisar. É preciso botar a dimensão humana. E o seu pai, com essa trajetória, foi o líder da sustentabilidade na região. É isso que precisa ser compreendido. É isso, ministro? E pioneiro, pioneiro demais. Eu vou passar o artigo do Paulo Romano para você. Ótimo. Você dá uma olhada. Agora, o seu prazo está... Eu sei que está estouradíssimo. Tá bom. Quem mais, gente? Antes de passar a palavra para o ministro, faltam 6 minutos aqui para a gente começar a tomar cerveja. É isso? Eu vou fazer só rapidamente um registro aqui, Paulo Nélio. Eu não sei se você falou com a ministra, eu vejo essa questão nossa extremamente sensível, crítica da agricultura versus fertilizantes, no caso aí, abre uma perspectiva importante para a agenda de irrigação, porque nós vamos ficar dependentes, no curto prazo, dos adubos solúveis. Exato. E aí, para expandir a eficiência deles, uma das vertentes é a irrigação, complementar o período seco aí. Então, é só para ver se você tiver contato com ela, mencionar. Eu acho que não é carona, não, é estratégia mesmo, né? Agora, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: é impressionante a insuficiência de conhecimento da nossa realidade nessa área. Eu, como você sabe, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho no meio de geólogo e já aprendi muita coisa. A questão de conhecimento da nossa geologia, ela ficou focada em mineração, até porque é coisa quase atávica, né? Histórica e atávica entre nós. E de conhecimento de quê? De minerais metálicos. Ouro, prata, ferro, alumínio. Quem é que já viu tudo? Nada, é isso. E com isso, nós atrasamos aí, eu diria, séculos, para conhecer o que nós chamamos de bacias sedimentares, onde nós vamos encontrar os não metálicos, onde estão os minerais base de fertilizantes. Nós não conhecemos, no global, nós não conhecemos mais do que 26% do território brasileiro, sendo que as bacias sedimentares
são mais da metade, são cerca de 60% do total desse território. Então, é uma coisa assim assustadora. A Amazônia conhece muito pouco. Esse tiroteio que a Amazônia só tem... Não, em síntese, conhecimento básico, eu não estou falando conhecimento profundo, de fazer cubagem, não, de saber. Aqui tem ocorrência, mas, assim, cada rocha é uma rocha. Então, é angustiante. Agora, ao mesmo tempo, é desafiante e estimulante trabalhar com isso aí. Tá ok. Obrigado. Ministro, por favor, só uma coisinha antes, Isis. Quando terminar, você pode ficar 2 minutinhos comigo? Posso sim, Fernando. Vai lá, ministro. Bom, mais uma vez, agradecer os companheiros. Esse fórum vive mesmo de sonhos, mas precisamos de alguns sonhos que têm que se transformar em realidade já. Totalmente. E nós estamos preocupados, sim, porque algumas das premências ou episódios que acontecem aí estão nos forçando a caminhar rápido. Essa história, por exemplo, dos remineralizadores, das rochagens, principalmente dos biosolúveis, vão entrar agora num ritmo que tem que ser rápido. Um dia é um atraso grande. Eu fiquei satisfeito porque o presidente, quando soube que eu estava preocupado, me ligou logo. E se dispôs a compor aí uma ação mais coletiva, porque eu achei que o programa, como ficou exposto, ele ficou um pouco solto. E nós temos prazo, né? A safra está aí. E nós não temos fertilizante solúvel em água mais. Ou vamos ter muito pouco. Nós não estamos sabendo bem a estratégia do pessoal que está trabalhando aí. Precisava de alguém já ter olhado isso, mas vamos tentar conversar com os amigos que nós temos, porque eu estou muito preocupado se ainda, nesse curto espaço de tempo, nós criarmos aí um cabo de guerra. E aí é pior. Se cada um puxar para um lado... Cornélio, deixa eu só dar uma informação para todos e também para você. Eu acompanhei, tem 8 meses que está sendo elaborado esse Plano Nacional de Fertilizantes. Então, ele não tinha nada a ver. E o formato e o acabamento dele não incluiu a questão de emergência da guerra para cá. Então, então, isso facilita um pouco, porque tira o assunto de dentro do plano, o plano exige resultado, mas ele indica caminhos que não abarcam a emergência e como é que fala? E o curtíssimo prazo que eu estou dizendo. Isso facilita, agora, por exemplo, para você levar o seguinte, ok, o plano vai seguir, é conhecimento, é formulação, etc. E é como se fosse fazer agora. Então, vamos fazer o plano de emergência. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo, Paulo. E tem que ser de emergência mesmo. A minha preocupação é que nós estamos numa fase agora, o Brasil precisa urgentemente saber o que está sendo feito, especialmente na biotecnologia, aí nos nossos concorrentes, entre aspas. Eu até estou sugerindo que a Embrapa repita aí um 74, não com 1.530 técnicos, mas pelo menos uns 100 ou 200, que seria bem mais barato, para eles irem aí onde está fácil de identificar. Você tem hoje uma Holanda que está na frente em termos de biotecnologia. Você tem uma Alemanha, está dando sinais.
muito evidentes que eles estão acreditando na biotecnologia. Você tem a França e a Inglaterra, que eu botaria na mesma faixa aí. Você tem uma Espanha, que não é clima tropical da Europa, mas é o menos frio, e que está trabalhando nisso também. Você tem o Japão, que nós não podemos desprezar nunca em biotecnologia. O Paulo, então, conhece isso com detalhe. Quando nós montamos aí o Centro Cerrado, nós fomos buscar biotecnologia lá no Japão. Eu achava que a parte mecânica, o americano dava show, mas em biotecnologia era o Japão. E nós trouxemos, escolhido por nós, né, Paulo? Deu uma briguinha, mas nós trouxemos os técnicos que nós indicamos. E junto com os técnicos vieram os equipamentos que eu não esperava. E você vê que até ainda hoje o Centro Cerrado ainda tem uma vocação em biotecnologia maior do que os outros centros. Eu acho que nós temos agora uma pressa muito grande. Eu acho que essa pressa ela trabalha de duas formas. Uma é para saber até quanto vai durar essa guerra. Eu fico torcendo para não durar muito, não. Mas não estou vendo muita luz de que ela termine. O segundo ponto é logística, ficou muito complicado. Sob todos os aspectos. Até mesmo nas alternativas que nós temos aqui. Eu estou fazendo que a relação é quase 1:5 entre o que nós temos aí em termos de rochas viáveis para uso de rochagem e o volume delas. É 1:5 quase. É o calcário, é o magnésio, é o gesso, Agora, os biosolúveis estão falando aí, por exemplo, o entusiasmo do nosso prefeito de Uberlândia no basalto do Triângulo. Estão mandando 5 toneladas nos experimentos deles. E eu não vi o pessoal da logística muito assustado com isso, não. Precisa de apertar isso um pouco. O outro ponto que eu vejo, eu já falei, vou repetir, vou falar 3 vezes até, não faz mal, não. Não pode ter cabo de guerra agora, não. Gostei muito da expressão que o Paulo usou. Temos que somar e puxar para um lado só. Se for fazer cabo de guerra, aí nós estamos perdidos. Se começar agora a querer explicar que esse é melhor do que o outro, não vai dar mais. Todos são bons agora, me desculpe. Nós vamos ter que arregaçar a manga e fazer o produtor usar tudo que possa substituir. Eu gostei da medida da ministra, que botou a Embrapa agora a agilizar as análises de solo. A Embrapa já está fazendo isso para ver o que tem aí de resíduo nos nossos solos, especialmente no fósforo, que eu acho que já tem umas teses aí indicando que nós estamos com o fósforo do clima tropical, ele corre o risco de combinar muito rápido, principalmente com os compostos de ferro, silício e outros, e fica insolúvel. Nós temos que caminhar rápido nisso. O potássio, por acaso, eu estou ajudando um grupo aí que está muito animado. Eles estão falando que, se o governo quiser, eles podem botar esse ano ainda, 3 milhões de toneladas à disposição dos produtores. Eu estou meio assustado porque eu conheço lá por dentro e acho que está apertado. Não temos logística para ensinar, não. E outra coisa que eu estou também preocupado, mas acho que a gente pode, com a
essa agricultura tropical ajudar muito são os nitrogenados. Nós temos que fazer um esforço aí de incorporação de carbono sem precedente. É o plantio direto, é a incorporação de resíduos e etc., para reduzir ainda mais os nitrogenados, que são muito caros, são caríssimos. Eu estou muito preocupado com isso. Bom, era isso que eu queria dizer. Vou andar rápido. Ok, ministro, muito obrigado. E se você tiver um tempinho 15 horas da manhã, como você que nos apresentou o Oscar, seria um prazer ter você junto com o ministro. Eu agradeço a todos imensamente e foi mais um avanço. Cada reunião de domingo não só um prazer, mas é um aprendizado coletivo importante. Obrigado a todos. Vamos cada um tomar a sua cerveja e vamos que vamos. Isis, fica um pouquinho para a gente alinhar, tá? Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau. Bom. Tchau. Boa semana. Tchau, abraço, pessoal. Tchau. E aí, Isis, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Vai ter churrasco hoje aí, não? Pois é, hoje vai ter um frango com polenta aqui. Diz a minha frango caipira de uma coxa bem grande. Vamos ver. Bacana demais. Então, olha só, amanhã é um dia importante para nós, para dar uma alinhada geral. O Hélio parece que está bem na pauta, ele respondeu aqui que não pôde participar. O Edson também, ele me responde amanhã cedo se confirma a reunião com o secretário do Meio Ambiente. Essa reunião é matriz para tudo, que é regularização de terras, né? Você fala da manhã, né? Está marcado 10 horas para amanhã, mas faltava o secretário bater martelo. E tem uma reunião nossa, diariamente, 18 horas de LPF. Isso. Então, o que eu acho que você poderia ajudar? Primeiro, o encontro de abril, ele é basilar. É a partir dele que a gente tem uma agenda executiva de implantação do projeto nas 15 fazendas. Certo? Eu não tenho reunião aqui, Fernando, das 10 da manhã, com o link dela. Deixa eu ver no meu e-mail. Mas não está. Falta o secretário dizer que está confirmado. Tá bom. Para acontecer a reunião de abril, eu preciso que o Sicob e o Sebrae financiem com 100 mil cada um a agenda executiva. Eu tenho que levar todos os pesquisadores, alugar as dependências do Juan. Fora uma pauta aqui que eu mandei na proposta, tanto para o Sebrae como para o Sicob, de financiamento de pelo menos 5, mas acho que vão ser 8, mini workshops. Água, autossuficiência energética, para alinhar Rondônia com o estado da arte da aterrissagem, não é debate científico. É como que a gente vai levar para as fazendas esse conhecimento fantástico que a gente está reunindo. Então, como subproduto, que não vai estar no convênio, mas eu preciso disso, eu tenho que financiar a parte inicial da produção do livro, que é revisão de texto e versão para o inglês. Senão não vai dar tempo de estar pronto em junho, na mão dos cientistas que a gente vai chamar para o seminário de agosto. Eles vão ler esse livro nas férias europeias. Então, se não organizar... E eu tenho um problema que eu quero que você anote, para acertar com o Juan e com o Oberdan, que a gente mudou a data para viabilizar quinta e sexta-feira, que foram os dias pelo Juan. Certo. 14 e 15 de abril é feriado.
na semana seguinte, quinta e sexta, cai no outro feriado, que é 21 de abril. Então, vocês têm que discutir qual seria a data, uma terça e quarta, que é melhor, mais conveniente para vocês. Esses dias de abril são feriado? É 14 e 15? 14 e 15, alguém me disse que era feriado. Não, só dia 21 de abril que é feriado, Tiradentes. Será que não tem 14 e 15? Não, se não, faz no 14 e 15. Não, Fernando, não tem feriado dia 14 e 15. Eu tenho certeza, porque eu estou assim, como eu estou com reconhecimento do MEC, né, do curso de zootecnia, eu estou no calendário assim. E aí, feriado é 21, né? Inclusive, eles passaram o carnaval desse ano, né, os desfiles, para o dia 21, né? Então, no Brasil, aí, alguns é feriado 21 de abril, que é carnaval também. Para mim, 14 e 15 está excelente, porque dá tempo da gente organizar, do ministro chegar do México, e faz parte desse financiamento, convênio Sicob, Sebrae, a minha ida, a do ministro e a da Márcia. O resto serão os pesquisadores regionais. É o seu deslocamento para Cacoal, o pessoal do MEL, os outros todos. Né? Tem uma delicadeza enorme que você e o conversando tem que resolver. O conversando disse que ia conversar com o Juan sobre o café. Por quê? Foi decidido que nós vamos fazer 5 unidades. Certo. Lá para trás, o Juan pressionou para que a gente ampliasse para todos os associados da Caféron, inclusive saindo um pouco do polo. A gente entendeu que era uma necessidade política que precisava ser feita, aceitamos, só que o parâmetro 5 foi estabelecido pelo Oberdan. Por quê? Para a gente começar com toda a delicadeza que é de implantar um modelo, produtores que sejam escolhidos entre os que mais estão alinhados, aquela ideia de você primeiro formatar. Então, seria preciso o Juan compreender isso, e parece que tem uma resistência grande do nosso amigo Henrique, de entender que essas premissas elas constroem a rede primeiro, depois a gente avança. Primeiro tem que materializar. Eu não sei, Fernando, eu volto a conversar com eles, mas eu não tinha entendido isso, ao contrário, eu tinha entendido que como nós trabalharíamos, como a gente acordou, né, que era uma necessidade política, até sair do polo, eles estavam de acordo. Essas 5 fazendas, elas são as primeiras, né, Fernando, de alguma forma. Exatamente, mas isso não ficou combinado, tá? Isso. A última posição que eu tenho, o Bernardo disse, eu vou falar com o Juan, porque com o Henrique está difícil, a frase dele. Então, eu peço que antes de falar com o Juan, você alinhe com o Oberdan, como é que vocês vão conduzir isso. Então, são 2 coisas com o Juan. Primeiro, fechar a data, 14 e 15 de abril, se for o caso. Segundo, fechar que a gente começa com 5 fazendas, preferencialmente dentro do polo, para facilitar. E, claro que a nossa visão é abarcar todas as fazendas da Caféron, o mais rápido possível. Mas primeiro tem que começar, porque se a gente não tiver projeto para levar para os financiadores, vai ficar só na ideia. Então, é só o gatilho inicial. Tá. Então, pode deixar, eu vou conversar com o Oberdan. Inclusive, o meu sogro e o Oberdan conversaram essa semana bastante, pelo que eu estou sabendo, assim, né, por cima. E aí, eu até estou indo lá agora para a gente, de fato, preencher aquele formulário, né, e tudo mais, mas, inclusive, eles também já conversaram entre eles, né, sobre o projeto. O meu sogro está muito animado, seu Fernando, mesmo. Então, e eu acho que essas reuniões aqui de domingo, elas são muito bacanas para a gente fortalecer, sabe, essa rede. Acho que é muito importante a gente conversar, não só sobre o projeto, mas estabelecer um contato entre nós aqui, né? Eu sou suspeita, mas assim, eu acredito que isso é importante, e quem puder, né, no caso, o Juan, o Henrique, mesmo participarem, seria bacana, né? Não sei... Então, olha só, nesse ponto que você está falando,
Eu queria que você me ajudasse a agendar uma visita aí para mim, urgente. Não precisa de todo mundo. Se for 3, está bom demais, porque o que eu preciso é criar uma ponte entre os agricultores que têm essa visão, os pecuaristas que têm essa visão aí no polo, e o conhecimento que está instalado em Palmeirim. Não é para falar em tese, é para criar uma ponte prática. Agora, se não der para ir os empresários todos, vai o pesquisador. Eu acho que você tem que ir. A agenda mais curta possível. O Oberdan tem que ir. Se for vocês dois, mais um, já formam um link, que aí o fórum nem precisa estar mais. Aí vocês organizam com o Elton, com os outros produtores, a aterrissagem desse conhecimento para a turma saber o potencial que existe, que vocês não sabem hoje. Não, tranquilo. Na verdade, a gente está se organizando para, como eu te falei, em abril, né? O que a gente pode, porque a gente já tem uma viagem marcada para São Paulo, né? Agora eles estão colhendo soja aqui, está tendo muito problema por conta da chuva. Então, realmente, agora está muito complicado. Meu marido não está aqui, todo mundo está lá, colocando pedra na estrada, porque o caminhão não anda, né? Então, assim, essa é uma época especialmente muito complicada. Mas, em abril, nós vamos para São Paulo, já tem um voo marcado. E aí a minha ideia é a gente mudar o voo da volta, né? Em vez da gente voltar direto para Vilhena, para Rondônia, né? Nós pararíamos em Goiás, né? Visitaríamos a Santa Brígida, porque assim é um prazer para eles de verdade, né? Eu tenho certeza, não, isso já foi conversado. Eles querem visitar a Santa Brígida, eles querem. Mas do ponto de vista prático, acerta com o Oberdan amanhã a data dessa viagem, comprometendo o Oberdan com ela. Tá. E aí, você que tem a agenda, tem o calendário, Oberdan, você topa aí no dia tal para Palmeirim, para eu poder pegar o Alisson e mandar ele reservar na fazenda a disponibilidade do João Carlos. O João Carlos é o cabeça, ele é foda, ele é muito bom. Isso. E aí eu quero que ele seja um patrimônio de networking de vocês, porque aí a gente sai do processo e vocês estão ligados direto à agenda de Palmeirim, aí vai virar uma coisa modo contínuo, fácil de agendar. Então, amanhã, Oberdan, a data da viagem de Palmeirim, a seleção das fazendas, tanto de café quanto de LPF, com cuidado de botar os dois pequenos para o Sebrae ficar confortável. A gente amarra tudo isso às 18 horas, mas aí já vai ser fácil, porque está tudo já organizado, é só para bater martelo, fazer uma reunião rápida, de meia hora, em função do que aconteceu durante o dia. Conversa com o secretário de... Tá. Pode deixar. Amanhã, então, se vocês forem realmente fazer a reunião de manhã, eu também posso entrar, tá, Fernanda, às 10 horas da manhã, vocês só me avisam antes. E aí amanhã, durante o dia, eu converso com o Oberdan em relação a esses 2 pontos aí que você colocou para mim. Tá combinado. Tá bom, Fernanda? Vai me chamar para o franguinho ou não vai? Pois é, ué, bora, vamos comer um frango com polenta aqui. A minha sobrinha... Um abraço para o seu Evaldo aí por mim, tá? Tá bom, pode deixar, eu vou encontrar com ele agorinha. Obrigada, viu, Fernanda? Bom dia, tchau, tchau.